Não, a economia do Japão não se resume a animes e mangás. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Eis o país mais aguardado desta série. Como no capitalismo, quem manda é o consumidor, no caso vocês, vamos analisar como funciona a economia da Terra do Sol Nascente. A maioria das discussões sobre o Japão começam com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas é óbvio que o Japão existia antes disso. Então vamos voltar até o princípio. O Japão, como vocês bem sabem, é um conjunto de ilhas no Pacífico, e durante a maior parte de sua história, a economia desse país poderia ser resumida em um sushi, peixe e arroz. Lembram do vídeo Economia do Egito Antigo? Como explicado naquele vídeo, até a Revolução Industrial, a economia global girava em torno da produção de alimentos para sustentar uma população. Infelizmente, para o Japão, a quantidade de recursos naturais disponíveis em suas ilhas era bem diminuta. Como apenas 11,5% de sua área total era agricultável, inovações foram necessárias a fim de garantir o desenvolvimento local. E inovação é algo que o livre mercado proporciona rapidamente. Técnicas de plantio avançadas fizeram com que o Japão pudesse sustentar uma população relativamente grande para o tempo e local onde se encontravam. Mas como isso foi possível? Graças à organização da sociedade japonesa. Por se tratar de um arquipélago com muita atividade sísmica, o terreno japonês é muito acidentado. Isso fazia com que o território fosse mais um grupo de vilarejos do que um império em si, dando muito mais liberdade para sua população. Foi somente no ano 794 que o imperador conseguiu unificar todo o país sob seu comando, fundando a capital na cidade que hoje seria Kyoto. Claro que nem todos estavam satisfeitos com o domínio de suas cidades. Então, a partir de 1185, os líderes locais passaram a contratar pessoas para formar seus próprios exércitos a fim de se protegerem da interferência da capital e das demais localidades. Esses ficaram conhecidos como shoguns, e os guerreiros contratados eram os samurais. Aqui temos um ponto interessante. Hoje, o exército se diz necessário porque defende o povo, mas naquela época, o exército era literalmente contratado para agir em nome do shogun. Então, quando um shogun queria expandir seu território e invadir outras cidades, ele precisava de uma justificativa para se dizer diferente dos saqueadores e bandidos normais. Então, surgiu o Bushido, um código de conduta e honra que era seguido pelos samurais. Claro que as pessoas não gostavam de ter suas cidades saqueadas por esses mercenários. Por isso, surgiram assassinos especializados em matar samurais, os ninjas. Hoje existe toda uma romantização dessas figuras históricas, mas samurais eram apenas mercenários violentos que roubavam de outras cidades e vilas sob a justificativa de estarem apenas fazendo o seu trabalho e seguindo seu código de honra. Já os ninjas eram assassinos cruéis que matavam samurais, geralmente por vingança, através de envenenamentos ou armadilhas. A violência e a sede por poder escalonaram a tal ponto que alguns shoguns passaram a ser chamados de daimyo, que significava senhores da guerra. E que guerra eles enfrentaram! A partir de 1467, o Japão mergulhou em uma guerra civil que durou um século. A estrutura do país estava uma confusão. Para simplificar, daqui para frente vamos chamar quem estava no poder de imperador, apesar de que por diversas vezes quem governava não era ele, sendo apenas uma figura política. Em 1603, a coisa começou a esfriar com a consolidação do império na nova capital, Kyoto do Leste, hoje conhecida como Tóquio. Esse período é chamado de Edo e coincidiu com a expansão do comércio de Portugal com a Ásia, sendo até hoje considerado uma era de ouro para os japoneses. Mesmo após a diminuição das trocas entre Portugal e Japão, os japoneses ainda mantiveram livre comércio com Holanda, Inglaterra e mais tarde Estados Unidos. Até o sistema bancário japonês nasceu nessa época. Porém, com a melhora econômica, o governo passou a investir em indústrias, especialmente a indústria bélica. A ideia era que o Japão precisava conquistar mais terras para expandir sua economia. Essa era, que começou em 1868, conhecida como período Meiji, foi marcada por uma centralização do poder na figura do imperador e por invasões japonesas a terras próximas. Dentre essas guerras, vale destacar a guerra com a Rússia.
O Japão venceu, recebendo todos os espólios que lhe cabiam. Mas a sede de poder do imperador não parava por aí. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão foi contra a Alemanha e, por isso, dominou grande parte das colônias alemãs no Pacífico. Vendo seu império dobrar de tamanho, o imperador decidiu abraçar o expansionismo, até o ponto de adotar para si a ideologia de sua antiga rival, a Alemanha, durante a Segunda Guerra. As sombras dessa época fascista ainda pairam até hoje. Atualmente, ainda é muito comum ver representações de pessoas louras e de olhos azuis na mídia japonesa, apesar desse não ser o fenótipo dos japoneses. Isso se deve à admiração que ainda existe pelos europeus, principalmente alemães. Porém, a ambição japonesa foi longe demais. Em sua tentativa de dominar o Havaí, em 1941, o Japão bombardeou Pearl Harbor, o que foi decisivo para a entrada dos Estados Unidos na guerra, levando ao bombardeio e à derrota do Japão. Interessante notar que, após a rendição japonesa em 1945, o general das tropas americanas fez questão de tirar uma foto ao lado do imperador e de publicá-la nos jornais japoneses. Ele quis mostrar ao povo japonês que o imperador não era uma divindade e era apenas uma pessoa comum, até baixinho em comparação com um general. Com o fim da guerra, o Japão estava em ruínas, precisando se reerguer do zero. O estatista de plantão mais próximo rapidamente vai dizer que foi graças ao apoio financeiro americano que o Japão se reconstruiu. Mas será verdade? Entre 1946 e 52, os Estados Unidos forneceram 2,2 bilhões de dólares para o Japão. Parece muito dinheiro, mas isso significa aproximadamente 300 milhões por ano. Nesse período, o PIB japonês estava em torno de 50 bilhões de dólares por ano. Você realmente acha que uma ajuda de 0,6% do PIB foi o grande causador da melhora econômica japonesa? Fala sério. A economia japonesa explodiu, no bom sentido, graças ao seu povo, que percebeu que o imperador era só uma pessoa comum, que estava mais preocupado com seus interesses do que com a sua população. A única vantagem que a ajuda americana forneceu foi uma forma do governo sustentar o novo governo democrático, podendo pagar suas contas sem ter que roubar tanto de sua população. Isso impediu uma revolução comunista que estava na moda naquela época. A inovação japonesa dos anos 50 aos 70 foi enorme. Empresas japonesas do ramo de tecnologia dominaram diversos mercados. A população percebeu que não poderia depender de recursos naturais ou do cultivo de terras em uma área tão pequena. Então, investiram em robótica e, com isso, tiveram um crescimento impressionante em sua produção. Empresas como Toyota e Nissan são mundialmente conhecidas. Toshiba, Panasonic e Sony são famosas por estarem na dianteira das inovações tecnológicas. E é até difícil de pensar em uma marca de moto que não seja japonesa. Suzuki, Yamaha, Honda e Kawasaki são todas empresas nipônicas. Mas é claro que, ao ver esse crescimento, o governo japonês não conseguiu se segurar. O Estado passou a baixar os juros artificialmente, com a desculpa de incentivar o crescimento econômico. Essa facilidade em obter empréstimos fez com que o preço dos imóveis no Japão fosse às alturas. Apesar do governo tentar impedir que esse crédito fosse utilizado para a compra de imóveis, todas as suas tentativas apenas resultaram num aumento ainda maior dos preços. Para se ter uma ideia, ao final dos anos 80, o valor do metro quadrado no Japão era tão alto que, se o Palácio Imperial fosse vendido, o valor dele poderia comprar todos os imóveis do estado da Califórnia nos Estados Unidos. Porém, como toda bolha, essa também estourou. Isso levou diversos bancos à beira da falência, já que estavam emprestando milhões de dólares para a compra de imóveis que agora valiam alguns milhares de dólares. Para consertar o dano que o governo causou, o Estado passou a fornecer dinheiro para esses bancos que deveriam ter falido, criando a figura de empresas zumbis. Essas empresas não dão lucro e sobrevivem apenas de empréstimos fornecidos pelo Estado. Porém, esse estouro da bolha foi só o começo. A partir daí, a economia japonesa entrou num período de estagnação. Graças ao dinheiro injetado no governo para manter as empresas zumbis, o próprio governo japonês tinha um problema ainda maior em suas mãos. Para aquecer a economia, geralmente o Estado baixa a taxa de juros a fim de incentivar o mercado, tendo a inflação como efeito colateral.
Mas no Japão, isso não estava funcionando. O governo baixou os juros para manter as empresas e incentivar o crescimento econômico, mas a economia continuava estagnada. Baixou tanto até o ponto em que a taxa de juros japonesa chegou a menos 0,1%. Isso mesmo, juros negativos. Essa esquizofrenia apenas foi possível graças à intervenção massiva do Estado. Para se ter uma ideia, o PIB do Japão em 1994 foi de 4,9 trilhões de dólares. Em 2019, 25 anos depois, foi de 5 trilhões. Mas por que isso acontece mesmo com a taxa de juros tão baixa? Até mesmo os economistas liberais da Escola de Chicago têm dificuldade de entender o que se passa com a economia japonesa, de forma que existem muitos estudos, mas poucas respostas acerca do tema. Primeiramente, é preciso diferenciar duas coisas: o povo do governo japonês. O povo japonês trabalhou muito no final do século passado para reconstruir uma economia detonada, mas esses japoneses já estão ficando velhos. A maioria deles conseguiu construir uma boa reserva para sua aposentadoria e muitos já estão saindo do mercado de trabalho, vivendo apenas de suas reservas. Além disso, por razões culturais, os japoneses têm poucos filhos. Isso, combinado com a maior expectativa de vida no mundo, fez com que a população japonesa fosse composta de muitos idosos, que já produziram muito no passado, conseguiram juntar uma quantidade segura de recursos e aproveitam sua aposentadoria. Isso é um grande problema para o governo. Idosos aposentados não pagam tantos impostos quanto jovens trabalhadores. A arrecadação do governo por impostos tem caído, não porque os japoneses são sonegadores, mas pela redução da produtividade de sua população. Isso é um grande problema para todo o governo, já que a intenção é sempre crescer mais. O governo japonês tem pedido tantos empréstimos para se manter que a dívida pública do Japão já ultrapassa em 2 vezes o PIB do país e continua crescendo. Nesse ponto, o governo japonês está em uma situação sem saída. Se aumentarem a taxa de juros, várias empresas vão falir, o que prejudicaria ainda mais a arrecadação. Se baixarem ainda mais a taxa de juros, vão ter que aumentar a dívida pública para bancar esse incentivo. Além disso, o Japão já possui uma dívida exorbitante, que vai crescer cada vez mais por causa dos juros. Apesar disso, o povo japonês é relativamente rico em relação aos demais países, já que estão vivendo independentemente das escolhas estúpidas que o governo faz. É por isso que, quando pensamos no Japão, não pensamos em países com a economia estagnada, como a Venezuela ou a Argentina, por exemplo. O caso do Japão é muito interessante. Trata-se de um governo sendo forçado a diminuir de tamanho por causa de sua população. Isso não ocorreu por causa de protestos e revoluções, mas pelo fator econômico. Enquanto isso, o Estado japonês tenta ao máximo crescer mais, por meio de intervenções econômicas e endividamentos, o que apenas piora a sua situação. Em termos simples, os japoneses são um povo tão à frente de seu tempo que estão dando adeus à necessidade de um Estado. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!